Bom, pessoal, mais uma aula aí sobre assuntos do sistema elétrico de potência. Eu sou o professor Bruno Gomes, engenheiro eletricista e de segurança do trabalho. Vamos falar nessa aula sobre as estruturas de redes de distribuição primária compacta. Bom, para começar aqui, vamos estar falando sobre a estrutura aí chamada CE1A, ok? Então, a estrutura aí, ó, CE1A. Essa letra C, pessoal, vem do quê? Da palavra compacta. Compacta, tá? E a letra E? A letra E vem de espaçadores. Espaçadores. Então, essas redes aí têm essa codificação que usa sempre a letra C e a letra E de elefante, tá bom? Então, a estrutura CE1A, ela tem qual a aplicação? Vãos em tangência, tá? Ou seja, em alinhamento, dois postes se comunicando um com o outro em alinhamento, ou com um ângulo máximo de 6 graus, tá? E também é aplicada em cruzamentos aéreos, tá? Essa imagem aí da esquerda é o recorte que eu fiz aí da norma, tá? Estou usando aí as normas da concessionária Enel, aqui em Goiás, antiga Celg, por exemplo, a NTD 17, e é uma norma mais recente, que tem um nome bem extenso aí, mas é a 285, tá? Da Enel, ok? Então, vamos identificar aqui as principais peças, tá? Essa peça aqui, ó, lembra, né, a letra L, então é chamada de braço L. Então, vamos escrever aqui, ó, braço L, tá? Aqui embaixo é chamado de braço antibalanço. Braço antibalanço. Antibalanço. Certo? Maravilha. E essa peça aqui, esse equipamento, é o espaçador. Espaçador. Ok? No dia a dia aí, ele recebe um nome aí popular de cavalo marinho, tá? Mas o nome técnico mesmo é o espaçador, tá? Losangular. Espaçador losangular, certo? No mais aqui a gente vai ter cinta, se o poste for circular, vão existir os parafusos, né? A vinculação aqui dos condutores aí com o espaçador losangular, a vinculação do condutor mensageiro aí com a ferragem, etc. Tá? Vamos fazer aqui uma explicação da posição aí das fases, né? A gente tem aqui um sistema com 3 fases e o cabo mensageiro. Então, aqui em cima, ó, certo? A gente vai ter aí o chamado cabo mensageiro, tá? Cabo mensageiro. Cabo mensageiro. Do lado da rua, aqui, ó, a gente vai ter o quê? A fase A. Embaixo aqui, a gente vai ter o quê? A fase B. E do lado da calçada, certo? Do lado da calçada, a fase C, ok? Então, a fase C. Então, essa é a disposição aí que a gente encontra aí nesse tipo de estruturas. Do lado direito, a gente tem, então, a fotografia, né, desse tipo de estrutura, uma foto aí real, né, dessa estrutura. É a estrutura aí mais simples, né, que a gente tem nessas redes aí de distribuição predominantemente no 13.8 kV, certo? Então, essa estrutura aí é a mais simples. Vamos para a próxima. Estrutura CE2. CE2. Qual que é a aplicação? Vãos em deflexão com ângulos compreendidos de 0 a 60 graus. Então, aqui, pessoal, ó, tem uma tolerância de ângulo bem maior, tá? A estrutura anterior que a gente comentou tolerava uma deflexão de até 6 graus, aqui até 60 graus. E a ferragem aqui, os equipamentos já mudam, tá? É um tipo de estrutura aí que usa outro tipo
de ferragem, tá? Então, vou marcar aqui, ó, essa peça, por exemplo, tá? Tem o formato aproximado da letra C. Então, isso daqui, ó, é o chamado braço C, ok? Braço C. Esses equipamentos aqui, ó, que eu estou circulando, quem são eles? A gente tem que ficar esperto aí, pessoal, porque existem alguns equipamentos com um porte físico aí parecido, tá? Mas esses equipamentos aí, ó, são os isoladores. Os isoladores, tá? De pino. E nesse caso aqui, ó, provavelmente são os poliméricos. Os poliméricos. Ou seja, a carcaça dele aqui, ó, tem uma composição polimérica, uma espécie de uma borracha, tá? Então é basicamente isso, essa estrutura, ok? O resto aí são as cintas, né, os parafusos, ok? Então essa estrutura aí é uma estrutura que tolera uma angulação maior. Aqui está a fotografia, né, da rede, como ela é na real. A gente percebe aí essa angulação e esses equipamentos aí que a gente acabou de citar. Estrutura chamada aí de CE3. Qual que é a aplicação da CE3? Vãos em final de rede, tá? Vãos em final de rede. Então, onde for o fim de rede aí, é obrigatório usar esse tipo de estrutura aí, CE3, tá? Então, nós temos aqui o recorte da norma, não é? E do lado direito a figura, tá? Então, novamente, ó, dessa vez eu vou riscar aqui a fotografia, tá? Aqui a gente tem, ó, o chamado que? Braço C. Braço C, ok? Esse cara aqui, ó, é chamado de suporte. É uma espécie de uma cantoneira, tá? Para braço C, ok? Esse equipamento aqui, ó, é um isolador, só que já é um tipo de isolador diferente. É o isolador de ancoragem. Isolador de ancoragem polimérico. Polimérico, tá bom? Que mais que a gente tem aqui de peças maiores? E aqui, pessoal, ó, esses carinhas aqui, eles são isoladores? Não, não são isoladores, tá? São os chamados para-raios, tá? Então, como eu falei anteriormente, existem alguns equipamentos aí que têm uma certa semelhança com outros. Isso aqui parece com o isolador de pino, mas é o para-raio, ok? Então, com o passar do tempo aí, vocês vão familiarizando com esses equipamentos e vão identificar certinho sem erro, ok? Próxima estrutura aí é a rede CE4, tá? CE4. Qual que é a aplicação da CE4? Vãos em deflexão com ângulos compreendidos entre 0 graus e 90 graus, ou com ancoragem de rede. Então, quando tiver uma angulação aí entre dois postes, certo? Num ângulo maior, vou tentar desenhar isso aqui, pessoal. Vamos supor aqui que seja um poste, tá? Um poste. E aí a gente tem um outro poste aqui. E a rede segue para lá, certo? Então, esse poste comunica com esse poste aqui, formando um alinhamento, porém esse segundo poste já vai fazer aí, ó, uma angulação bem maior com relação ao terceiro poste. Então, vamos chamar aqui de poste 1, poste 2, poste 3, tá? Então, essa angulação aqui, ó, ela é bem acentuada, ok? Nesse exemplo que eu estou apresentando. Então, já se faz necessário o uso dessa estrutura aí, chamada de CE4, ok? Então, ela é uma estrutura aí que vai fazer o uso do braço C, ok? Nós temos aí também, ó, os isoladores de pino. E vamos ter, pessoal,
um reforço. Aqui, ó, como a angulação é muito acentuada, o esforço mecânico no poste é muito maior. Então, a gente vai ter também aí, ó, os isoladores, certo? De ancoragem, ok? Isolador de ancoragem. Então, aqui na fotografia a gente enxerga eles melhor, ó. São os isoladores de ancoragem. E os isoladores também de pino, ok? Braço C e assim por diante. Então, essa é a estrutura C4. Outro modelo de estrutura. Aqui já temos aí a junção de dois tipos de estruturas. Ó. Estrutura C1A, que tolera até 6 graus, e a CE3, que fim de rede, não é? Fim de rede. Bom, esse tipo de junção de estruturas aí, qual que é a aplicação? Vão derivar de circuito em situação de tangência ou deflexão de até 6 graus. Vou trabalhar com a imagem aqui, pessoal. Ó. Então, o que a gente tem? Essa parte aqui da rede, ó, certo? Seria uma rede em alinhamento, ok? Então, a parte aí CE1A. E a partir dessa rede foi feita uma outra rede, uma derivação, certo? Que é a CE3. Pega-se então a ferragem da CE3, que é fim de rede, e faz a conexão através desses cabos, dessas derivações aí, ó, certo? Então, esse tipo de junção de rede é muito usado, ok? Aqui nós temos aí o braço C, não é? Nós temos aí o braço C, ó. Nós temos aí a cantoneira auxiliar, os isoladores aí de ancoragem, certo? Nós vamos ter aqui na rede CE1A o espaçador losangular, ok? Lembrando, né, pessoal, recapitulando aí, que essa rede compacta, as três fases têm uma capa, né, uma cobertura aí, é protegido, não é 100% isolado, e o condutor mensageiro, ele é nu, não é? As fases são constituídas aí de alumínio com essa capa protetora e o cabo mensageiro é constituído aí de uma liga alumínio mais um outro material, porque precisamos aí no mensageiro de uma resistência mecânica maior para fazer a sustentação da rede, tá? Aqui, ó, a norma apresenta de forma bem completa, inclusive ela traz aqui, ó, esses equipamentos, né? O que vem a ser esses equipamentos aí? Chave fusível, né? Chave fusível. Chave fusível. Ok? Então, é um dispositivo de proteção aí para esse tipo de rede, ok? Próxima estrutura é também uma junção, ó, entre a CE3 e CE3, tá? Qual que é a aplicação? Para vãos aí acima, tá? Acima de 90 graus, certo? Então, a conexão entre dois postes aí, onde devido à posição do local, gerou uma inclinação aí maior, né? Um ângulo maior do que 90 graus, então é obrigatório usar essas duas estruturas aí CE3, como se fosse dois fins de rede, só que a conexão, né? A rede, essa rede aqui, ó, ela está conectada com essa outra rede aqui, ok? Então, nós temos vários equipamentos aí que se repetem, né? O braço C, não é? Riscar aqui, ó, o braço C, ó, certo? Nós vamos ter o isolador de pino, vamos ter o isolador de ancoragem, tá? Nós vamos ter aí a cantoneira, certo? Temos a cantoneira aqui, ó, aqui também. Então, é um tipo de rede aí também muito usado aí quando ocorre a necessidade de ângulos acima de 90 graus. Próxima estrutura aí é a estrutura chamada de N3CE. Aqui, pessoal, é uma estrutura que se aplica onde? Em transição entre rede convencional e rede compacta, tá? Essa rede convencional aqui, ó, os condutores, os cabos, são sem isolação, que a gente fala cabos
nus, tá? Os cabos aí são de alumínio, certo? E não tem isolação. Então, esse tipo de rede aí é montado sobre cruzetas, isoladores específicos, é uma rede também aí muito usada, tá? Mas é uma rede aí que ocupa mais espaço, ok? Então, ó, pela fotografia aqui, ó, o que a gente vai ter? Do lado direito é a rede convencional, certo? E do lado esquerdo é a rede compacta. Rede compacta, certo? Então é isso aí, pessoal. Onde houver a junção desses dois modelos de redes aí, é obrigatório usar esse tipo aí de estrutura. Só para fechar aqui, ó, isso que eu estou riscando, ó, esse equipamento aqui, esse outro aqui também, ó, são as cruzetas, tá? Elas podem ser de madeira ou material também polimérico, tá? De 2 metros, 2,40 m, que então são equipamentos aí usados nesse tipo de rede convencional. Outro tipo de estrutura aí é a chamada CE3TR, tá? Esse TR aí vem de transformador, ok? Transformador, certo? Então, nessas redes compactas aí, onde tiver inserção de transformadores, tá? É obrigatório aí o uso desse tipo de estrutura, CE3-TR, tá? Então aqui, ó, aplicação, estrutura para instalação de estação transformadora em final de rede, tá? Nós temos também uma derivação aí desse tipo de estrutura, que é uma estrutura genérica CETR, ou seja, já não é mais final de rede, tá? Mas essa daqui é muito usada e muito aplicada, certo? Não só em redes de distribuição urbana, mas também em subestações aí, de clientes, não é? Então isso é muito usado aí no dia a dia, essa aplicação. Então aqui tem muitos equipamentos que se repetem, né? A gente tem aqui, ó, o braço C, ok? A gente tem a chave fusível, não é? A gente tem toda aí a parte de cima lá, ó, com braço C, a cantoneira auxiliar, certo? A gente tem os isoladores, a gente tem aqui os para-raios e etc, tá? Então vamos marcar aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, o braço C, ó, braço C aqui na fotografia, aqui em cima a cantoneira, certo? Os isoladores, tá, de ancoragem, os isoladores. A gente vai ter também, ó, lá atrás, ó, os para-raios, tá? Os para-raios aí, certo? Então essa é a estrutura aí chamada CE3TR. Outra estrutura aí muito usada, pessoal, é a chamada CE1A-DS, tá? CE1A-DS. Qual que é a aplicação desse tipo de estrutura? É uma estrutura aí de entrada subterrânea, tá? Entrada subterrânea. Então, é muito usado aí para derivar, certo, a rede para um determinado consumidor, um determinado cliente, e é via entrada, certo, subterrânea, tá? Vamos analisar então essa estrutura. Então aqui, ó, o que a gente vai ter? Nós vamos ter... Bom, então vamos analisar essa estrutura aí, ó. Então vamos analisar essa estrutura. Nós vamos ter aqui, ó, o braço C, ok? A cantoneira. A gente vai ter aqui os isoladores de ancoragem, tá? Nós vamos ter aqui quem? Os para-raios, ok? Para-raio. E aqui, pessoal, que tipo de equipamento é esse, ó, que eu estou fazendo aí um destaque, tá? Isso daqui é a chamada mufla, tá?
É a mufla. O que vem a ser a mufla, pessoal? A mufla é uma espécie de um conector. Esse condutor aqui, ó, tá? Esse condutor, ele é diferente desse condutor aqui, ó, certo? Por quê? Porque aqui, ó, é uma rede compacta. Os cabos são protegidos. Os cabos são protegidos, não é? E aqui embaixo, pessoal, ó, é o mesmo nível de tensão, mas os cabos são diferentes. Aqui, ó, os cabos são 100% isolados. Por quê? Isolados. Porque eles vão entrar aqui, ó, no eletroduto, eles vão estar em contato um com os outros. Então, aqui nesse trecho, mantém-se o nível de tensão. Por exemplo, se a rede for 13,8 kV, aqui também, não é? Após a mufla, 13,8, tá? kV. Então, há necessidade aí de mudar o tipo de cabo, tá? Então, são cabos diferentes, com isolação diferente. Aqui é protegido, não é 100% isolado. Esses condutores aqui embaixo, ó, esses cabos, eles são totalmente protegidos, são cabos diferentes. E a conexão, então, essa emenda entre esses cabos diferentes, são feitas aí por esses equipamentos chamados de muflas, tá? Muflas. Ok, pessoal? Bom, então vamos terminando mais essa aula aí. Agradeço demais aí a atenção. Um abraço a todos.